Bom, Café da Band entrevista hoje o deputado estadual Marcelo Freixo, que está na cidade a convite do Uniflu para o debate Estado, Democracia e Direitos Humanos. Deputado, é um prazer tê-lo nos estúdios da Band. Muito bom dia. Bom dia, Rogério. É um prazer te ver novamente. Bom encontrar com você. Bom estar em Campos. Tenho meus laços aqui, né? Durante muitos anos. Minha ex-esposa é campista. Minha filha vem sempre para Campos, então conheço bastante a cidade e é um prazer estar na universidade debatendo um tema tão importante hoje no Brasil. Maravilha. Deputado, eu queria, antes de falar até do próprio evento que o senhor participou, falar sobre as questões que tocam o Rio de Janeiro como um todo, e não poderia deixar de começar aqui falando dos 2 meses do assassinato sumário da vereadora Marielle Franco, uma vereadora do PSOL, né? E eu queria saber, o senhor que acompanha de perto isso e presidiu a CPI das milícias, o que o senhor está achando dessa situação e em que pé está a situação da Marielle? A gente está em vias de resolução ou ainda falta muito? Olha, Jair, esse é um tema que tem tomado conta da nossa vida, você sabe bem disso, né? A Marielle não foi só uma vereadora que nós perdemos, né? A Marielle era uma pessoa muito próxima a mim, como pessoa. Ela trabalhou comigo 10 anos, eu dei aula para a Aniele, para a irmã da Marielle, durante todo o ensino médio, então eu tenho relações familiares há muitos anos. A Marielle tinha uma relação de muito carinho, de muito afeto, era uma filha para mim, criada ali dentro do meu gabinete, né? Ela veio formar o meu primeiro formato de gabinete, ela estava na primeira equipe já que formou, então se elegeu vereadora com uma votação muito surpreendente, 48 mil votos, foi coordenadora da Comissão de Direitos Humanos que eu presidi durante todos esses últimos anos. Então foi um assassinato sem nenhuma ameaça, sabe, Rogério? Foi um negócio muito brutal, muito violento. A gente não tem ideia de quem matou Marielle, mas a gente sabe que foi a política que matou Marielle. Foi alguma política que matou Marielle. Alguém que representa uma política que não pode ser vitoriosa em lugar nenhum do mundo, não é só no Rio de Janeiro. Alguém que é capaz de matar uma mulher negra, uma mulher que vem da favela. A violência, o duplo homicídio que se tentou fazer sobre Marielle, você acompanhou isso, né? E você que tem toda uma identidade muito grande com o que significa ser negro na história do Brasil, é uma violência muito inaceitável, sabe, Rogério? Então, assim, não só mataram a Marielle de forma covarde, como depois tentaram dizer que ela tinha relação com o tráfico, que ela era uma série de coisas, que era ligada a bandido, uma tentativa de duplo homicídio. Isso foi provado ser mentiroso, mas no fundo é um racismo muito estrutural, muito violento. Foi uma violência contra todas as mulheres, contra todos os negros que se fez ali, né? A gente não tem clareza se está muito perto ou não de se solucionar. Não é um crime simples. É o crime mais complexo da história da Delegacia de Homicídios. Pra você ter uma ideia, e os nossos ouvintes entenderem, a Patrícia Scioli, aquela juíza, quando foi assassinada... Lembro. 2011, né? 2011. No Batalhão de Niterói. No Batalhão de São Gonçalo. Exato, São Gonçalo, perdão. Exatamente. Ela tinha condenado aqueles policiais no dia da sua morte. Então havia uma evidência muito clara de uma linha investigativa. De causa e efeito, né? Imediata, né? Imediata. No caso da Marielle não tem. Ela não recebeu nenhuma ameaça. Ela não estava em nenhuma investigação. Alguém que matou Marielle por algum recado que a gente não entendeu. Mas foi alguma linha... Marielle foi morta pela política. Agora, qual política matou Marielle? Se é milícia, qual milícia, se é da Câmara de Vereadores, qual vereador. Isso precisa ser desvendado, não porque a vida da Marielle valha mais do que a vida de qualquer outra pessoa. Não é isso. Mas porque o crime da Marielle é um crime contra a democracia, crime contra a possibilidade de uma mulher negra chegar no parlamento. Contra o sufrágio, por exemplo, né? As pessoas que depositaram o voto ali também claro. Tiveram sua vontade, né, sagrada também cessada quando a Marielle morre. Exatamente. Então existe toda a cadeia simbólica, né, que orbita a morte da Marielle, que não está ligada não só à pessoa, né? Obviamente a gente teve um crime bárbaro contra o ser humano, que deve ser, acho que, repreendido sempre repudiado de toda maneira, mas tem toda a cadeia simbólica que envolve a pessoa pública, e por claro. Isso a repercussão, né? Eu até tenho dificuldade de entender, as pessoas que têm dificuldade de entender isso. Pois é, mas não são poucas, né? Não são poucas. E ainda nessa linha ainda da violência urbana, o senhor foi presidente da CPI das milícias e obviamente que o projetou no cenário nacional. E nessa tua experiência, né, que teve um alto custo pessoal, né, o senhor vê que esse cenário hoje no Rio de Janeiro pede uma nova CPI das milícias? O objeto, ele ainda está em voga?
Olha, Rogério, essa pergunta é excelente. Eu presidi a CPI das milícias, você não vai acreditar, mas você vai lembrar bem disso. Tem 10 anos, cara. Tem 10 anos. Nem parece que foi em 2008 que eu presidi a CPI das milícias. São 10 anos. O Estado do Rio de Janeiro perdeu a chance em 10 anos de acabar com as milícias. Porque quando eu fiz a CPI das milícias, primeiro que eu apresentei o pedido, é importante o nosso ouvinte saber disso, né? Eu apresentei a CPI das milícias em 2007, Rogério. Quando eu olhei para aquela Câmara de Vereadores, aquela Câmara de Deputados, perdão, eu falei, não dá, né? Apresentei a CPI das milícias. Ela só foi aprovada em maio de 2008. Um ano e meio depois. E aí, por quê? Porque jornalistas do jornal O Dia foram barbaramente torturados por uma milícia e a imprensa resolveu cobrar que aquela CPI fosse aprovada. Senão não teria aprovado a CPI das milícias. E aí eu presidi com amplo apoio dos meios de comunicação. E aí eu tive chance de fazer um trabalho na CPI, mesmo sendo minoritário. Eu era o único deputado do PSOL eleito naquela época. E aí nós fizemos 7 meses de uma investigação, Rogério, muito profunda. Eu chamei um setor do Ministério Público para trabalhar comigo, promotores. A gente montou um grupo de promotores para trabalhar comigo. Perfeito. Um grupo de delegados da DRACO, Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, e a inteligência da Secretaria de Segurança nos municiando. Montamos a Subsecretaria de Inteligência. A Subsecretaria de Inteligência me ajudou com várias informações. E nós montamos um disque milícia dentro da LERJ. Uma sala de telefonia recebendo ligação gratuita de quem quisesse ligar. Então montamos uma estrutura de CPI que nunca existiu no Rio de Janeiro. Por isso nós chegamos onde chegamos. Nós ali mudamos a opinião pública sobre milícia. Você é um repórter de longa data, vai lembrar. Não eram poucos, e não eram poucas as autoridades, inclusive, que diziam que milícia era mal menor. Exato. Que apoiavam a milícia. Não eram poucos. Autoridades falando, quando a passagem do Tropa de Elite, quando se fala do conceito de autoproteção comunitária, na verdade ele foi categoricamente dito por um político. Por um político que tinha sido o principal líder político da cidade. Exatamente. Então não eram poucas pessoas, e pessoas pouco importantes, defendendo a milícia até aquele momento. A CPI muda a opinião pública sobre a milícia. A CPI escreve um capítulo importante na história das milícias no Rio de Janeiro. Tem 10 anos. Agora, o mais importante é o seguinte, nós conseguimos indiciar, Rogério, mais de 200 pessoas. Todos os líderes de milícia foram presos no Rio de Janeiro com a CPI. Todos, deputado, vereador, policiais, todos os líderes de milícia foram presos. Só que milícia é máfia. Não adianta só prender. Nós fizemos 58 propostas concretas para tirar deles o poder econômico e territorial. Sabe quantas dessas propostas o Estado tirou do papel? Nenhuma, Rogério. Por uma razão. Milícia é o único grupo criminoso que transforma domínio territorial em domínio eleitoral. Então a milícia interessa muita gente. Milícia ajuda a eleger senador. Ela é mais sofisticada que o tráfico. Não tem comparação. Ela tem projeto de poder. Não estou dizendo que com isso o tráfico tem que ser aceito, não. O tráfico tem que ser combatido. Claro. O tráfico tem que ser enfrentado. O tráfico é violento. Mas a milícia tem projeto de poder. O que é mais perigoso ainda. É máfia. É máfia. Agora, então, só para objetivamente a gente responder a pergunta, caberia uma nova CPI das milícias ou não? Olha, eu acho que a gente pode pegar a CPI das milícias, que tem 10 anos, e cumprir aquilo que o relatório disse. Esse é o primeiro passo. Se cumprindo aquilo a gente não conseguisse enfrentar as milícias, eu acho que um novo CPI... Porque, na verdade, aquele relatório de 10 anos, ele está atualizado. Ele não está atualizado nos territórios, o número de milícias que aumentou. Mas as propostas estão lá. Você tem que tirar da milícia o controle das vans. Você tem que tirar da milícia o controle da venda do gás. Você tem que tirar da milícia o controle do gatonete. E tem como fazer isso. Nós apontamos isso. Há mecanismo, a forma de fazer isso. Faltou foi vontade política. Agora, ainda seguindo nessa linha da segurança pública, que é um assunto que inclusive está pautando boa parte do debate presidencial, o Rio de Janeiro passa por uma intervenção militar, né? Há os apoiadores e há também quem diga que seja uma ação de marketagem, inclusive com um arcabouço jurídico frágil, né? Como é que o senhor analisa os efeitos da intervenção militar no Rio de Janeiro? Ela tem conseguido reduzir em algum grau a violência? Tem havido, na verdade, ruptura de direitos com essa intervenção federal? Qual é a análise do Marcelo Freixo e do pessoal como todo? Olha, Rogério, essa intervenção ela foi bolada pelo marqueteiro do Temer, né? Isso não é uma invenção minha. Ele deu uma entrevista para o jornal O Globo, né, o marqueteiro do Temer, dizendo que aquilo tinha sido uma jogada de mestre. Eu não estou inventando, isso foi o título de uma matéria do jornal O Globo. O marqueteiro do Temer dizendo que na quarta-feira de cinzas, e o que é inacreditável, né? E fruto do Carnaval do Rio de Janeiro, fruto do perfil politizado do Carnaval do Rio de Janeiro, muito crítico ao governo Temer, mas principalmente das escolas de samba, aí eu estou falando da Beija-Flor, do Tuiuti e da Mangueira, que foram enredos muito críticos à política, principalmente ao Temer e principalmente a Tuiuti. A Tuiuti, né? Todas foram para o desfile das campeãs.
todas foram saudadas de forma efusiva pela população na passarela, né? O governo Temer, preocupado com aquilo, bola uma intervenção na área da segurança, o que é uma novidade constitucional, inclusive, porque a intervenção é sobre o governo ou não é. Uma intervenção só na área da segurança é uma invenção do marqueteiro. E ele diz, é uma jogada de mestre. Por quê? Segurança pública é um problema sério. O Rio de Janeiro é sempre uma vitrine do Brasil, mesmo não sendo o lugar mais violento do Brasil hoje, porque todo o Nordeste é mais violento. É a 11ª capital, se eu não me engano. 11ª, exatamente, 11ª capital mais violenta, mas ele não começa por nenhuma das 10 primeiras, ele vai para o Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro é uma vitrine, por isso é uma jogada de marketing, e que ele chama de jogada de mestre, e faz uma intervenção só na área da segurança, causando uma instabilidade, inclusive jurídica. Agora, o pior, sem que os militares participassem de qualquer planejamento, não há um plano. Os resultados do Instituto de Segurança Pública revelados esta semana mostram que a violência letal, a violência de homicídio, de morte, aumentou até essa semana. Comparando abril deste ano com abril do ano passado, a violência aumentou. Então, na verdade, essa intervenção, ela não traz resultados positivos porque ela é uma invenção de um governo que não é sequer legítimo e que não tem qualquer planejamento. E a culpa não é dos militares, não. Os militares foram pegos de surpresa, foram avisados no carnaval, boa parte deles de férias, como era o caso do seu Richard Nunes, general que hoje está à frente da Secretaria de Segurança. Ele não participou de nenhum planejamento, ele foi pego no susto. E ele mesmo já disse isso. Então é evidente que a chance disso trazer algum efeito é muito pequena, né? Agora, uma das grandes críticas que a gente ouve aqui em Campos e na região, né, a audiência da Band, a gente está em 18 municípios aqui da nossa região, né, a migração, né, da violência para o interior, desde a época das UPPs, quando isso foi muito criticado com a retirada dos policiais daqui, dos batalhões da região, para levar para as UPPs, e também agora com a própria intervenção federal, né, que chega com um aparato muito bruto, né, que pode assustar um ou outro traficante, e essa vinda para o interior, onde, em geral, isso era um pouco mais tranquilo ou um pouco mais controlado, passa-se a ter uma escalada de violência, e Campos, por exemplo, passa a figurar nos índices mundiais de violência, né? E como é que se analisa esse processo e se essa análise está correta? Essa migração é um fenômeno pontual ou é um fenômeno de todo o Estado? Não, não é um fenômeno pontual, você está coberto de razão na sua pergunta, e lembrando do efeito das UPPs, se você pegar, por exemplo, cidades como Niterói, São Gonçalo e todas as cidades da Baixada Fluminense, porque a segurança a gente tem que fazer com planejamento. A UPP virou programa de governo. A UPP virou programa eleitoral. Eles foram criando o PP como se fizesse pipoca. Não tem planejamento, não formaram uma nova polícia, foram fazendo aquilo porque aquilo dava voto e porque aquilo viabilizava uma cidade que eles queriam, sem nenhuma responsabilidade com o entorno. Então, de imediato, a região metropolitana aumentou a violência, Niterói e São Gonçalo explodiram, e o efeito consequente é isso. Hoje, as duas localidades mais violentas do estado é Paraty e Campos. Paraty tem o maior índice de homicídio. Paraty. Que tinha uma imagem pacata, né? Bucólica, Pois é. Refúgio. Pois é. Paraty, Campos, um em cada ponta do estado são os lugares mais violentos. Evidente que isso tem a ver com a falta de planejamento para a região metropolitana e uma violência que se expande. A segurança pública precisa ser pensada com responsabilidade territorial e o Estado como inteiro, coisa que o Estado do Rio e esse governo nunca fez. Perfeitamente. Agora, Freixo, agora vou agora tratar um pouco mais de política detidamente, né? Desde as jornadas de 2013, aquelas manifestações todas, eu tive a oportunidade de estar em muitas delas, me parece, né, que houve uma escalada, não sei ainda porque, talvez você tenha mais clareza de raciocínio sobre essa questão, que houve uma escalada conservadora no Brasil, ou, na verdade, ficou mais à mostra a divisão interna que o Brasil tinha, né, com relação ao Brasil conservador e o Brasil que se pretendia progressista, e chegando a níveis radicais, né? Sobretudo com mortes, violência, enfim, falando-se em fascismo, integralismo, neonazismo. O Brasil, que ora foi um país de linha progressista, está agora com essa divisão profunda nas suas bases, né, de concepção de nação, de concepção política, né? E como é que vocês têm analisado isso e como é que tem sido o enfrentamento da radicalização desse debate? Claro. Né? Olha, essa pergunta é importantíssima, Rogério, porque 2013, na verdade, é um processo que se rompe nas ruas, né? A gente tinha como referência de muita gente na rua a passeata dos 100 mil. 2013 bota 1 milhão de pessoas na rua.
A primeira Presidente Vargas. Na Presidente Vargas. É a primeira manifestação de massa em tempos da internet. As convocações não eram mais pelos diretórios estudantis, pelos sindicatos, é pelo Facebook. Então isso muda completamente toda a estrutura de diálogo, de mobilização da sociedade. E, na verdade, você tem uma ditadura violenta no Brasil de 21 anos, que vai de 64 até 85. Uhum. Você tem uma república nova que nasce em 85, muito baseada na ideia de coalizão, na ideia de grandes alianças. O presidencialismo de coalizão. O presidencialismo de coalizão, que é o conceito que se utiliza. Então você tem, por exemplo, o Antônio Carlos Magalhães, o antigo ACM, uma pessoa fundamental para o governo Fernando Henrique Cardoso. E você tem o Sarney, fundamental para o governo Lula. Isso é o exemplo, para mim, mais categórico do que a gente está chamando de presidencialismo de coalizão. Alianças que são alianças que castelo de areia, né? Isso explode em 2013. Isso explode. Em 2013 diz, esta política não me representa. Só que, como todo processo histórico, Rogério, 2013 diz o que não quer, mas não tem clareza do que quer. É assim na história. A história desmonta mais do que monta. Ele não soube materializar a revolta? Talvez. Aquele 1 milhão de pessoas. Aquele 1 milhão de pessoas nas ruas estavam movidas por uma pauta progressista. Porque, por exemplo, não sei se você vai. Claramente você vai lembrar disso, você estava lá, eu lembro disso. Você vai ver o seguinte: era a pauta da mobilidade urbana. Perfeito. Era os 20 centavos da passagem. Essa é uma pauta progressista. Você questionava a FETransport, você questionava os empresários de ônibus, você queria transporte de mais qualidade. E que se mostrou verdadeira a crítica. Totalmente verdadeira. Está aí esse monte de bando preso da FETransport. Então, é evidente que aquela pauta era uma pauta progressista. Não era uma pauta reacionária, conservadora, fascista. Não, não era. Era uma pauta absolutamente progressista. A pauta contrária aos mega eventos que eram encarecedores e que também se mostrou verdadeira. Claro. A privatização do Maracanã, que se mostrou depois um depósito de corrupção. Lá na Aldeia Maracanã, inclusive. Na Aldeia Maracanã. Aquela pauta era uma pauta progressista. Agora, claro que 1 milhão de pessoas nas ruas tem de tudo ali. Tem um cara que não quer saber de partido, tem um cara que está cansado da política e que quer apoiar algo que supostamente seja diferente da política e não é tanto assim, né? Então começam a surgir pessoas que vão dizer, eu não sou político, eu não tenho nada, mas o cara era do partido Paulo Maluf a vida inteira. Era do partido Paulo Maluf a vida inteira e de repente ele vira um mito fingindo que não é político. É a parábola do Brecht, né? Do analfabeto político, talvez. Exatamente. Então, assim, tem muita mentira nessa história. Agora, a gente não tem outro lugar pra gente resolver o problema que não seja na política. A população precisa entender que é na política que a gente vai resolver isso. E o sectarismo, tanto da esquerda quanto da direita, não nos ajuda nesse sentido, né? A ideia de dizer que é fascista de um lado, é comunista de outro, eu acho o seguinte, tem disputas de projeto de poder, disputa de cidade, disputa de propostas. Agora, o que a gente hoje tem que fazer, diante da morte da Marielle, resgatando a tua primeira pergunta, a gente tem que restabelecer a democracia, né? O compromisso de todo mundo hoje é um lugar onde a gente possa ser diferente e a gente possa falar sobre as nossas diferenças, sem as agressões, sem a violência, sem o tiro, né? A gente tem que restabelecer a democracia no Brasil. Esse é o compromisso. Agora, falando de restabelecer a democracia, na verdade, até antecipo uma pergunta que eu ia fazer, é que, muito embora, por exemplo, o PSOL, né, não seja aliado do PT, vem, obviamente, endossando a narrativa do impeachment como golpe da presidenta Dilma Rousseff, ao passo que também essa narrativa juntou outros partidos do campo da esquerda, centro-esquerda, da esquerda, sim. Né? E todo esse movimento, né, na sua análise, pode estar indicando uma grande coalizão entre os partidos que se dizem de centro-esquerda e esquerda no plano nacional? Olha, Rogério, eu acho importante dizer o seguinte, eu em nenhum momento estive no governo Lula. Em momento algum eu fiz parte do governo Lula, o PSOL não teve nenhum cargo no governo Lula. E eu achei o governo da Dilma um governo muito ruim, inclusive. Um governo com muitos erros. Um governo que colocou o Joaquim Levy na economia. Sim. Né? Um governo que errou muito. Joaquim Levy do Bradesco. Exatamente, errou muito. O governo da Dilma errou muito. Mas o governo da Dilma tinha sido eleito. O governo da Dilma tinha que ser derrotado no voto. Né? Hoje, quem olha para o governo Temer entende que esse governo Temer não tem legitimidade. Não tem legitimidade. E o golpe hoje não precisa de exército para dar golpe. O golpe pode ser através do parlamento, inclusive com aspectos de legalidade, mas de imoralidade também. Né? Então, quando nós fomos para o palanque defender a democracia, não é defender o governo da Dilma, mas defender a democracia. E nesse sentido eu acho que sim, surge uma possibilidade de uma grande aliança da esquerda temática, sobre temas, como por exemplo o tema da democracia.
como, por exemplo, contra o tema dos abusos de um poder sobre o outro. E essa é uma aliança temática, não necessariamente uma aliança eleitoral. Eu acho que cada um vai lançar os seus candidatos, é uma eleição de 2 turnos, são papéis distintos que cada um vai cumprir, mas eu acho que tem que ter solidariedade para alguns temas, o que já é um avanço. Uma aliança de fundamentos, no caso. Uma não é aliança programática nem eleitoral, mas é de fundamento. De fundamento e de temas, exatamente. Agora, me diz uma coisa, o PSOL, né, tá com a pré-candidatura lançada à presidência da República, né, através do Boulos, né, que vem do MTST, e também da Sônia Guajajara como co-presidente. Eu até acho esse conceito muito interessante que o PSOL lançou no sentido de deixar a coisa mais equitativa, né? Claro, mais igualitária. Não tá abaixo do presidente. A sociedade já faz isso com as mulheres o tempo inteiro, né? Exato, exato. E eu acho interessante essa candidatura, e gostaria de uma análise tua, que um líder popular que trata da questão da moradia, que é um grave problema nacional, e uma líder indígena. Mulher. E mulher que o Brasil trata pior ainda. Porque, por exemplo, o último indígena que a gente teve, talvez o único assumidamente... Juruna, indígena, tem 40 anos. Foi o Juruna, na época que foi deputado pelo PDT, se não me engano. A Brizola o trouxe. Exatamente. E ele foi um deputado indígena. Você acha que essa composição, né, desses 2 matizes, né, políticos e sociais, é uma composição viável? Eu acho que é extraordinária. Eu sou um dos mais animados para isso, desde o início, né? Fui um dos grandes estimuladores dessa política. Eu acho que o PSOL traz 2 setores. O PSOL traz o sem-teto, né? O movimento sem-teto, o líder maior do movimento sem-teto, e traz uma mulher indígena para o centro da política, porque são setores que nunca estiveram nem na periferia. São setores e são temas que não aparecem nas eleições. Não só a gente traz o tema, como a gente traz o protagonismo. A gente traz essa pessoa para disputar uma eleição que vai estar no debate da televisão falando sobre o sem-teto, falando sobre uma cidade que hoje não reconhece uma boa parte da sua cidade. Falando hoje, não sei se você teve tempo de ver, o IBGE deu hoje um número de 28 milhões de brasileiros desempregados. Saímos de 14 milhões para 28 porque mudou a metodologia. Ao mesmo tempo que o Temer anuncia um saldo positivo no CAGED com relação ao ano passado. Não sei se você sabe as duas notícias ao mesmo tempo, o que é irônico. A gente não quer mais um governo que garanta o lucro dos bancos e que naturalize isso. A gente não quer mais um governo que naturalize o poder dos latifúndios e finja que não tem índio e que não tem indígena, movimento indígena e necessidade de demarcação de terra. A gente não quer mais um país que produza soja e que falte comida no prato das pessoas. A gente só vai conseguir questionar isso, que parece inquestionável, se a gente trouxer outro protagonismo para a disputa da eleição. Então a gente faz uma aliança diferente. A gente faz uma aliança de um partido com um movimento social, traz uma mulher indígena e traz um líder de sem-teto para dizer o seguinte: a gente quer disputar uma outra política. Sou outsider, né? Dentro do cenário brasileiro, Claro, é para uma outra política. Não queremos mais um governo que governa para papéis, para garantir juros. A gente quer um governo que governa para pessoas e que olhe para todas as pessoas, inclusive aquelas que nós nunca olhamos. Agora, as últimas 2 perguntas aqui também, porque nosso tempo está acabando, né? O senhor é pré-candidato a federal e agora vai ser cobrado mais ainda sobre as opiniões do cenário nacional e internacional, que são pautas comuns a quem se pretende ao Congresso. Né? Como o senhor tem visto o posicionamento do Brasil, né, a despeito da mídia brasileira talvez não tratar com tanta sanha, né, as questões internacionais de estratégia, né, e de posicionamentos internacionais do Brasil, como o senhor tem visto as crises humanitárias recentes, a exemplo, por exemplo, da guerra da Síria e da eclosão da supermigração dos venezuelanos? Claro. Não, eu acho que é fundamental. Na verdade, o meu mandato, Rogério, já é nacionalizado há muito tempo, né? Eu estou no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem essa caixa de ressonância, eu trato de temas muito nacionais, então já venho me posicionando nacionalmente há muito tempo. E a minha militância toda, eu sou um defensor de direitos humanos. E a gente precisa de uma vez por todas acabar com esse negócio de dizer que direitos humanos defende bandido. Sim. Você sabe muito bem disso. Não. Direitos humanos defende a lei. E defende aqueles que a lei esquece. E defende aqueles que o Estado esquece. Né? Aqueles que estão sub-cidadania. Então, direitos humanos é para uma sociedade mais justa. Seja onde for. Seja na Venezuela, seja na Síria, né? Seja em Honduras, seja no Paraguai, seja onde for, seja no Oriente, seja no conflito Israel-Palestina. Onde tiver crise humanitária, nós temos que nos posicionar. Isso é decisivo. Né? O governo da Venezuela é um governo que nós tivemos tiros na população em praça pública. Não há ideologia ou modelo de governo que nos faça sustentar um negócio desse.
Independente de você ter opiniões que possam ser favoráveis, podem ser contrárias. A Venezuela, como o Brasil, é signatária do Acordo de São José da Costa Rica. Exatamente. Por exemplo, que é um acordo internacional que o Brasil ratificou, que trata também das questões então, assim, sim, onde tem violação de direitos humanos, tem que haver denúncia, porque a dignidade humana não pode ser submetida a nenhum modelo de desenvolvimento que seja superior ou que anule o direito à dignidade humana. Não há regime político que supere a necessidade da garantia da dignidade humana, seja em qual regime for. Isso eu tenho total garantia. Isso não interessa. Se tem uma ditadura, pode ser a ditadura da direita ou a ditadura da esquerda, a gente tem que condenar. Se há violação de direitos humanos, a gente tem que condenar em qualquer que seja o regime. Né? E aí é fundamental a gente reforçar isso no Congresso Nacional. E até para mudar a opinião também sobre direitos humanos. Agora, nesse sábado, para encerrar, nesse sábado vai acontecer a Marcha da Maconha aqui em Campos. Nem sabia disso. E o tema da descriminalização das drogas é um tema que eu acho que a sociedade brasileira, né, como um todo, tem que enfrentar, tem que encarar isso de frente, né, se desligar, talvez, dos estereótipos que estejam vinculados ao tema, dado a nossa construção cultural conservadora. Eu queria saber qual a sua opinião com relação às próprias manifestações, né, sobre a descriminalização da maconha e de outras drogas, né, e como isso também, né, esse tema trata de questões sociológicas, né, como quando a gente fala aqui do fortalecimento do tráfico, onde morrem, em sua maioria, negros, pobres, os desassistidos. Quer dizer, qual é a complexidade desse tema e como você se posiciona? Olha, eu sou amplamente favorável por uma razão simples. Não vai aumentar o consumo de drogas. Hoje, por exemplo, no Brasil, a gente precisa entender que a proibição às drogas gerou aumento da violência e aumento do consumo. Ninguém quer que as pessoas consumam mais drogas. Quero tranquilizar logo quem está nos ouvindo. Nós não somos favoráveis que as pessoas se droguem mais. Ninguém é favorável a isso. Agora, droga tem droga lícita e droga ilícita. Por exemplo, tabagismo, cigarro. Nós conseguimos fazer com que o número de pessoas fumando cigarro diminuísse no Brasil. Por quê? Porque cigarro é uma droga legal e é uma droga que você tem política de saúde sobre ela. Você tem política de preço, você tem política de controle de venda, você tem propaganda contrária como política de saúde ao cigarro. O número de usuários de cigarro, que é uma droga, diminuiu. Né? Álcool. Um problema gravíssimo hoje do consumo de álcool. É uma droga legal. Alguém pensa... Para diminuir, proibida, por exemplo, nos Estados Unidos. Na década de 30, Chicago, Al Capone. Né? Alguém pensa que para diminuir o número de consumo de álcool, você vai tornar o álcool crime? Alguém defende isso? Não. Por quê? Porque não é um caminho viável. O que você tem que ter é políticas de saúde para enfrentar o alcoolismo, para enfrentar danos, por exemplo. Redução de danos. Então isso tem que valer para as outras drogas. Isso não significa que vai facilitar o acesso às drogas. Hoje quem quer usar droga já usa, porque o mercado ele existe. O debate da descriminalização das drogas é quem vai controlar isso, se é o Estado ou se é o tráfico. Né? Se o Estado controlar isso significa que a gente vai poder ter política de saúde e vai poder reduzir o número de usuários dando assistência de saúde. A decisão da descriminalização é quem vai cuidar disso, é a saúde ou é a polícia. Se for a polícia vai ter tiro, a gente vai morrer pelo tiro. Se for a saúde, a gente não vai morrer pelo tiro e a gente vai poder ter política de saúde com redução de danos. Maravilha. Bom, esse foi o deputado Marcelo Freixo aqui no Café da Band pela primeira vez. Deputado, a gente agradece a sua presença. A Band sempre promoveu aqui, gosta de promover o debate com os diferentes flancos políticos, né? Vamos receber também no estúdio, por exemplo, o ex-ministro da Cultura, o Marcelo Calero, que também está na cidade em agenda, e vamos também debater com ele, que é diplomata, outros assuntos. Sempre que quiser dispor aqui dos nossos microfones, fique à vontade. Muito obrigado, Rogério. Um prazer te ver novamente. Um ótimo sábado, um bom final de semana a todos aqui de Campos. Um prazer estar aqui novamente. Maravilha.